Chapinhas, tudo certo com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal e a gente vai reagir a um vídeo de Stranger Things do canal da grande e maravilhosa Natália Kreuzer, né? Que ela cresceu com o canal com Stranger Things, né? E as análises dela são maravilhosas, cada detalhe do vídeo dela é bem importante, é bem detalhe, ela traz muitos detalhes, né? Que isso é muito bom. Tá? E a gente vai reagir o vídeo dela. Stranger Things 5, muitos furos ou finaliza bem. Análise com spoilers, tá bom? E só antes disso, bem rápido, já se inscrevam aqui no canal do meu chapa aqui, vocês vão encontrar tudo sobre filmes, séries, listas, atuações, tudo que imaginar da cultura pop, ativa o sininho para as notificações e as novidades do canal. E também não se esqueçam também de compartilhar este vídeo para chegar para Natália Kreuzer, né? Uma das grandes youtubers aí da cultura pop, séries, filmes. Vocês vão encontrar lá. E se inscrevam lá no canal dela, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, bora reagir ao vídeo dela. Não foi uma temporada perfeita, mas ela terminou do jeito que tinha que terminar. E com o tempo, as temporadas... Vamos lá. A temporada 5 tem seus problemas, mas eu achei que foi... ela terminou de um jeito bem simples e emocionante. É um final bem condizente, né? Então o vídeo dela ela vai falar sobre o geral, assim, né? Sobre a temporada, tá? Vamos continuar aqui. Anteriores. São os lindões Kreuzer aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre a quinta e última temporada de Stranger Things. Vou focar bastante no episódio final, mas acredito que eu vou falar como um todo aqui da temporada, né? Porque algumas coisas que eu preciso falar sobre o episódio final são acarretados principalmente pelo volume 2 e obviamente como vão ser pontos de discussão em aberto, esse vídeo vai ter spoilers. Lembrando vocês que ainda vão ter outros vídeos aqui no canal sobre Stranger Things e também outras séries, porque afinal a gente vai começar a discutir 2026. Então, para não perder nenhum conteúdo, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês enquanto vocês sabem. Olha essa abertura, gente. A abertura que ela fez foi bem massa. Ainda mais com o Ed ainda. Tocando a guitarra. Cara, saudades desse personagem. Saudades. Bom, gente, eu realmente acho que ele foi um final extremamente emocionante. Concordo. Tiveram vários momentos que eu tava... Concordo, foi um final emocionante, foi como começou, né, Stranger Things, deles jogando ali o RPG deles, e foi como terminou, é bem condizente, bem simples, e aquele famoso arroz com feijão, tá bom? E vamos lá assistir o meu vídeo que já falei do último episódio, tá bom? Tava chorando, e principalmente porque ele acaba contemplando as temporadas anteriores, que eu comecei o vídeo aqui falando. E para mim, as grandes problemáticas desse episódio, elas são devidas ao que a gente assistiu no volume 2. Porque esse episódio final, ele teve uma roupagem muito parecida com a do volume 1. Primeiro, pela frenesia, né? Então, o início do episódio, enquanto a gente estava em batalha, eu senti muita ansiedade, eu tava realmente com muito medo. E urgência, né? A urgência também. Aqueles personagens em risco, ou seja, trouxe a urgência, né, dessa batalha final, coisa que foi uma das minhas principais críticas ali pro volume 2, mas também porque ele é um episódio... O volume 2, né, no meu caso, eu gosto, porque o volume 2 ele também chega também a ser emocional, mas eu acho que também, como eu falei, acho que eu falei no meu vídeo do volume 1, se não me engano, tem aqueles negócios da famosa gordurinha, né? Então, acho que esse foi um dos problemas aí também, né? Nessa quinta, né? A questão de episódios tão longos assim que não... Acho que poderia ter reduzido um pouco. Cheio de detalhe que se referencia das temporadas anteriores. Sim. Então, por exemplo, quando a gente tem essa batalha ali do Devorador de Mentes na sua forma física, finalmente, né? Sim. Que consegue sobreviver. O Chapinhas. Pô, isso... O Devorador de Mentes ficou muito lindo, tá? Fisicamente, eu achei ele muito bem feito. Então, o CGI tá de parabéns. Da terceira temporada, a morte dele, ela é igual à da terceira temporada. Sim, só exatamente. Que aqui, né, eles fazem como no jogo de D&D. Eles fazem com bola de fogo. Ali, na terceira, eles utilizaram de um recurso do que eles tinham ali. Então, utilizaram fogos de artifício para ser algumas explosões. Mas aqui não, eles estavam prontos, né? Então, tinha arma flambada, tinha ali explosões, né? Para ativamente machucar esse monstro. E eu vi que ele é maior, né? Ainda mais maior. Também falaram sobre o tempo de duração dessa batalha. Eu concordo que eu acho que ela poderia ser... a duração da batalha, né? Eu acho que... Eu gosto da batalha, né? Eu acho que tinha que ser daquele jeito, mas eu acho que poderia ter mais um pouquinho de tempo.
Se tivesse um pouco de tempo, pô, seria uma delícia. E, tipo, eu gostei, ainda mais que eu gostei de ser desse jeito, assim, né? Deles enfrentarem o monstro e da Eleven também enfrentar o Vecna, né? Que eles não botaram ainda bem, né? Aquele exército de Demogorgons. Eu sei que teve gente que queria esse exército para ficar mais grandioso, batalha épica, mas para mim tinha que ser desse jeito. É desse jeito, tava ótimo. Aí se fizessem isso, né? Se metesse um monte de Demogorgon, mesmo tipo, a galera ia reclamar também que derrotaram eles desse jeito. Então, né? E virou moda reclamar. Tô pensando em fazer um vídeo sobre esse tema aí, tá? Mais pra frente. Mas bem mais pra frente. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Uma batalha um pouco maior, sim. Não só isso, eu acho que poderia ser maior. Eu acho que alguns contextos inseridos, até a gente chegar a esse momento, eles poderiam ser melhor trabalhados, a gente chegar lá. Mas eu acho que isso se dá devido ao que a gente viu no volume 2. O volume 2 foi um grande arrasta aí dos 3 episódios. Por mais que, sim, a gente tenha tido momentos marcantes ali. Peraí, vou pausar aqui. Mas foi um arrasto, assim, que eu acho que foi importante, assim, sabe? Claro, acho que poderia, negócio do ritmo, assim, né? Mas eu acho que, em questão ali das explicações ali, eu acho que foram até importantes, assim, tá? Mas eu gosto do volume 2, né? Eu acho que o volume 1, o episódio 4 e o primeiro são os melhores, assim, né? Mas eu gosto do volume 2 porque ele é mais questão mais emocional, assim, né? Também. Mas vou continuando. Volume 2, e eu frisei um em cada episódio, ainda assim eu acho que a durabilidade em explicar tudo e expor tudo tirou a atenção do volume, e eu acho que acelerou as coisas que precisavam acontecer aqui. E não me entendam mal, tá, gente? Eu acho que esse episódio final, ele trabalha e responde o que precisava ser respondido ali. Eu acho que contempla muito bem essa história. E eu até digo para vocês, a gente tinha discutido sobre uma morte de impacto, né? Eu acho que nesse momento final, honestamente, eu não senti falta, porque eu acho que tiveram urgências. Eu, por certo momento, temia ali pela Nancy, né? Quando ela foi como... eu temia isso também. Foi uma das como os criadores de Stranger Things falaram, né? Então, eles não meio que... Stranger Things não é Game of Thrones, né? Mas eu acho que às vezes, eles não tiveram coragem, né, de matar o personagem principal. Eles só matam o coadjuvante, né? Aí, se matasse um principal, assim, o Anancio ou o Steve, assim, claro, ia causar um impacto maior, ia ser mais chocante, todo mundo ia chorar, né? Mas eu acho que poderia, questão ali poderia ter uma morte, assim, de um personagem principal, né? Mas vamos continuando. Não sei, concordo até que não sente falta, mas se tivesse isso aí, seria mais geraria um impacto. Geraria um impacto. Até por ali questão da ameaça do vilão, né? Principalmente no volume 2, né? Sobre a morte de impacto dessa missão, que é extrema. Inclusive, a gente tem um monstro extremo ali, fisicamente, gigante. Absurdo. Mas eu acho que se eles tivessem estendido acontecimentos desse episódio final pro volume 2, as coisas teriam sido melhores trabalhadas. Tais essa como esse momento um pouco maior ali na batalha, afinal a gente tá falando da batalha final, mas também o contexto da história do Henry, que por mais que ele explique ali pra gente, né, o que eram as visões, e aí... Então, isso aí que me peca no último episódio, tá? Isso aí peca pra mim muito. Em questão ali, a gente teria que ter visto a peça, né? Porque essa peça tem mais informações e detalhes sobre ali, esse passado ali do Henry, né? E principalmente daquela maleta, daquela pedra ali, que ali causa ali o poder. Eu acho que se botasse a questão ali do teatro, mais junto a isso que eu falei, né? Mais uns 20 minutos, seria um episódio perfeito. Tá? A gente também finalmente entende do porquê ele não conseguia entrar na caverna, não era necessariamente pelo medo dele, pelo que aconteceu ali com ele. Sim, isso é algo doloroso, a gente vê fisicamente ele sentindo isso, mas principalmente porque o Devorador de Mentes não queria que ele se lembrasse das coisas que aconteceram com ele. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que faltou explorar alguns aspectos. Por exemplo, o Projeto Filadélfia. Sim. Você muito provavelmente que só... Isso tem que concordar. Isso aí concordo com ela. Muito. Esse Projeto Filadélfia foi
Foi citado ali, mas poderia ter explicado melhor, mais o aprofundamento sobre esse projeto. Então, nisso aí, eu concordo muito com a Natália. Faltou muita explicação disso e a questão da peça de teatro, né? Também, né? Assistiu a série, não assistiu a peça ou não foi atrás do contexto da peça, mal sabe o que é o Projeto Filadélfia. Mas essa pedra, ela se origina do Projeto Filadélfia. A título de curiosidade, né, na peça, a gente é levado logo no início para uma embarcação militar em que o pai do Brenner estava incluso nesse projeto, e essa embarcação ela acaba indo se deparando com a dimensão X. E aí, com isso, né, o pai do Brenner tem seu sangue afetado, só que ele não sobrevive. E daí, eu acho que eles poderiam explorar algumas coisas. Por exemplo, por que o pai do Brenner não sobreviveu, mas o Henry sim, ainda mais por ele ser uma criança. Sim. E, além disso, também trazer mais aspectos sobre essa escolha dele, né? Porque, como eu falei muito no meu vídeo do final, essa temporada ela fala muito sobre escolhas. E eu acho bastante interessante, na realidade, que eles tenham coragem em não necessariamente... Amizade também. A determinação. Fazer uma redenção ali pro Henry, pro Vecna. Então, a redenção do Vecna estava cogitada aí, né? Os criadores cogitaram uma redenção ali pro Vecna, só que acabou descartando. Tanto que mas mesmo assim gostei dali da Joyce decepando ali a cabeça dele. Mesmo assim, gostei muito. Vamos continuando. Firma que é a escolha dele, mas eu acho que até pelo contexto da peça, porque gente, juro pra vocês, a gente chora pelo Henry. Eu acho que é muito conflituoso você ter uma definição da sua vida quando você é criança e quando você teve um ato de desespero ali. Sim. Uma das coisas que eu foquei bastante no meu vídeo sobre o final era justamente isso. Imagina a situação em que você matou alguém para salvar a sua própria vida, você sabe que você fez algo errado. Assim como, por exemplo, a memória do pai dele, em que ele matou uma família e um bebê que estava ali na casa, porque ele fez um comando errado, achando que o inimigo estava naquela casa. Então, o Henry, ele teve um medo humano, e a partir do momento em que o Devorador de Mentes não quer que ele se lembre disso, para ele não lembrar, talvez, a sua essência, eu acho que talvez teria sido tão mais interessante trabalhar esse arco, mas aí, de novo, tá, gente? E isso faria uma diferença absurda. Eu entendo a escolha dos próprios Duffer, de repente, em não trazer uma redenção pro personagem. Não, sim, compreensível. Se afirmar nesse aspecto de escolha, principalmente quando a gente tem narrativas de escolha de uma forma geral, e eu acho que o melhor paralelo quanto a isso é a Nancy. E é por isso que eu friso bastante o aspecto da infância, principalmente quando a gente tem aqui receptáculos que vêm de crianças, em que a Nancy, uma mulher adulta que sabe muito bem o que ela quer fazer, ela sabe que quer seguir ali sua carreira de jornalismo, conseguiu um emprego no Herald, mas trancou sua faculdade, porque ela ainda está em conflito de quem ela é, das escolhas dela, e complementar essas escolhas, né, sobre o... Tanto que a Nancy ali, ela queria mais também se autodescobrir e ela ter uma jornada, né? Então, disso eu gostei. Bem compreensível também da personagem. Escolher não viver com medo, né? Então ele fala, eu não tenho mais medo, e ele batalha ali contra o Vecna, e ele se entende como igual, né? Principalmente quando ele vê que o Vecna, no final, de fato, era um general 5 estrelas. Sim. Ele era um receptáculo, assim como aquelas 12 crianças que ele pega no final do volume 2. E, gente, vou falar aqui pra vocês, eu acho que a série, ela tem uma narrativa extremamente poderosa, principalmente quando a gente está falando de uma história dos anos 80, porque pra gente é muito fácil a gente descartar alguns aspectos, tipo o discurso do Will, ou até mesmo a escolha da Nancy, quando a gente está falando de 2025 agora, 2026, em que as coisas estão mais evoluídas, e que existe uma maior aceitação da sociedade. E complementar a isso, vem o discurso do Dustin mesmo, quando ele fala que eles precisam ativamente de mudanças, seja ali, né, da separação da escola, mas principalmente a forma que as pessoas são vistas, né? Principalmente quando a gente está falando desse grupo, que ele é tão misturado, e como eles se aceitaram, ele mesmo fala, né? Eu fiz amizades com pessoas que eu jamais imaginaria. Exatamente. E eu acho que quando ela traz um discurso pro Will no volume 2, falando que a primeira pessoa que soube sobre a sexualidade dela tinha sido o Steve, e ainda mais, tipo, pô, o Steve, a forma que ele era visto ali, né, no colégio, enfim, é um discurso muito poderoso, a gente não esquecer o contexto que a série é inserida. E o quão louco, né? A gente ainda tem que discutir isso. Teve até
Eu tenho um propaganda. pronunciamento muito importante pra fazer pra vocês. Dessa vez não é um vídeo de humor, pegadinha, fofoca e O muito que eu menos quero saber... A gente que assistiu a série e não entendeu a série que assistiu ao longo dos anos anteriores, que falou que teve lacração. Ai, gente, Meu difícil, Deus! viu? Então, assim, existem ainda essas pessoas, sabe, que acham que é lacração falar sobre essas coisas. Enfim, então... Esse pessoal é complicado, gente. É complicado. Como a Natália falou. Bem como a Natália falou. Para mim, eu acho que as principais problemáticas desse episódio final e o decorrer dele se dão pela ausência de urgência que o volume 2 acaba trazendo, tendo que resolver tudo nesse episódio final. Por exemplo, a gente poderia já ter começado na batalha. O final do episódio 7, um exemplo, poderia ser o Devorador acordando ali, porque realmente talvez é muito impactante ele acordando. Agora, um questionamento até que eu acho interessante, eu não sei se a série ela precisa explicar muito isso, mas é uma dúvida que eu acabei ficando do porquê essas 12 crianças não morreram. Gente, pelo amor de Deus, não entendam que eu queria o massacre dessas 12 crianças, pelo amor de Deus. Mas, se a gente precisava dos adolescentes ali para ter a abertura do mundo real, né, para ter essa fusão, porque não precisava dessa abertura pro acesso ali ao mundo invertido. Isso a série deixa bem claro que foi pela Eleven. Mas quando ele pega essas 12 crianças, nenhuma dessas crianças morrem, porque... Nossa, se essas crianças morressem aí, também seria também um impacto, assim, né? Mas a série não decidiu matar, mas tudo bem. Eles têm aquelas rachaduras que elas não são equivalentes, né, à da Terra, então ele não faz um X equivalente. Talvez essa fusão mesmo desse errado e acabasse com os dois mundos, mas o que eles deixam claro, pelo menos pra mim, é que essas crianças, elas eram só receptáculos. Quando a gente tem uma personagem como a Max, que também era uma dos adolescentes lá, mas ela conseguiu sobreviver. E entendeu mais a mente ali do Vecna e também foi uma ali das principais para derrotar ele. Nesse transe ali do Vecna, as crianças, elas obviamente não têm a necessidade de morrer, mas o que a série me explica, pelo menos, é que ele precisava da vitalidade dessas crianças para cada vez se tornar mais forte. Tanto que ele fala, né, sobre as pessoas que permanecem ali na mente dele, quando ele tá explicando pra Eleven, né, sobre os experimentos que morreram ali no massacre. Enfim, mais devagando, né, se existe uma exatidão aí nessa resposta, mas de fato as crianças não precisavam morrer, ele só precisava realmente delas para fazer com que esse monstro vivesse, né? Sim, vivesse, para acontecer esse monstro, né? Ter sua forma física. E uma das coisas que eu falei no vídeo final... E a gente vê também as crianças ali, cada criança ali na pata, né, do Devorador ali. Então, é bem interessante isso aí. Cada pata ali do Devorador de Mentes tem ali a criança ali, né? Que as crianças são os receptáculos, né? Eu vou repetir aqui, é que eu senti que isso acabou dando mais roupagem para a terceira temporada, seja pela forma que eles vencem esse monstro, né? Mas que ele precisava de pessoas para ter a sua forma gente, física. Mas olha, esse visual do Vecna é absurdo. É absurdo. Cativa. Agora, alguns pontos que eu queria muito destacar sobre esse episódio primeiro, a conversa entre o Hopper e a Eleven, que acontece em dois momentos. O primeiro momento, quando ele fala sobre a infância perdida. E, gente, eu gelei quando a Kylie apontou a arma pra ele, juro, dela. Nossa, a Kylie foi uma personagem insuportável, tá? Foi uma personagem insuportável, tá? Tanto que ela morre, né? Também vendo aquela situação, tendo entendimento do que a Eleven tinha, e foi algo que a gente veio discutindo aqui no volume 2, né? Sobre essa família que ela construiu e essa felicidade que ela podia alcançar assim. Então, o Hopper ali falando para ela, para mim, nossa, foi um discurso extremamente emocionante, mas também depois quando ela pede a confiança dele, né? Porque é o deles nessa temporada, sobre ele não querer que ela vá para as missões, porque ele também não aceitar, assim, então a Eleven teve que fazer essa escolha ali do meio que de sacrifício, assim, né? Então fez total sentido ter esse conflito, assim, né? Mas o Hopper tinha que deixar a Eleven, né, fazer as suas próprias escolhas, né? Então é isso.
tem medo que ela morra. Exato. E ela falar justamente que ela não é mais uma criança. Exatamente. E que a escolha Que ela é está ali adulta. nela. De novo, né? É um discurso muito sobre escolhas. Escolhas. E ela até fala, Exatamente. mesmo se eu escolher seguir com o plano da Kali, eu preciso que você compreenda a minha escolha. Exatamente. E por isso é tão importante também a fala dele ali pro Mike, quando ele né? fala sobre ele viver o que viveu, né? Se culpando e se sentindo amaldiçoado, e com isso também ser uma fraqueza dele, que o Vecna utilizou disso. Inclusive, gente, a cena dele vendo que atirou no Eleven, nossa, eu fiquei em choque, eu achei nossa, muito bem... essa parte aí eu pensei, fudeu. Mas era uma ilusão do Vecna. Cara, eu fiquei em choque, assim. Feita, mas eu acho que também essa cena ela é muito emocionante, principalmente por tudo que a gente viu, Sim. né? O trailer, né? Quando a gente viu o trailer, a gente viu as imagens das temporadas anteriores. Essas memórias, elas são presentes em todos os momentos. Então, esse episódio ele tem muito impacto porque a gente relembra toda essa jornada e que acompanhou deles. Por isso que eu falei no meu vídeo sobre o final. Essa história ela não tinha como acabar diferente. A gente pode discutir pontos assim, eles podiam deixar mais claro se Eleven viveu ou não. Podia ter morrido mais gente, mas o fato é que assim... Vou pausar aqui. Mas eu gostei o jeito que trabalharam com deixar o final da Eleven mais aberto. Para mim eu gostei disso. É pra gente pensar, ela sobreviveu ou morreu, ou ela morreu, né? Então fica essa dúvida. Eu gosto disso, eu gosto muito disso. Não precisava botar mais explicação se ela sobreviveu, assim. Eu falei no meu vídeo, para mim, ela ali, na teoria do Mike, ela sobreviveu e ela tá lá no outro país lá, vivendo, né? E porque, tipo, se terminasse, tipo, da Eleven junto com o Mike, seria totalmente clichê, sabe? Então, foi resolvido. Então, eu gostei do jeito que foi com a Eleven. É interpretativo, tem que ser assim. É que o pessoal quer explicação. Eu quero explicação. Eu não entendi porque não presta atenção porque fica no celular. Essa é isso. É sobre. Infelizmente é isso. Ela termina exatamente como ela deveria terminar. E ela é contemplativa quanto às temporadas anteriores. Sim. Outro momento que eu queria destacar também é a conversa do Jonathan e do Steve sobre eles se entenderem e também entender seus sentimentos com relação a Nancy. Entender que ela é uma pessoa especial, né? O Steve, eu acho que ele para sempre vai ser um apaixonado pela Nancy, que ele retorna que nem na 4ª temporada, falando que as meninas eram especiais. Eu acho que essa é a The One, né? E etc. E ele saindo com várias meninas, mas ele tendo o sonho dele. Procuram-se 100 pessoas para testar grátis o menor aparelho auditivo do mundo. Não, obrigado. Junto com o Dustin, né, de viajar o mundo ali no trailer. Eu achei muito legal. E aí também contempla essa dupla que foi formada e a gente amou tanto. Gente, ele quase caindo da antena. Eu gostei muito da dupla dele junto com o Dustin, junto com o Steve. Gostei muito. Inclusive, que desespero foi assistir isso, principalmente depois do Jimmy Fallon lá, que os irmãos Duffer jogaram o Steve. Agora eles sabiam por quê. E assim, gente, agora o Jonathan, apesar de fazer muito sentido o final dele, ele é um personagem que eu honestamente não gosto muito. Eu acho ele muito aleatório. Aí ele fazendo o filme da cannabis, sei lá. Mas ao mesmo tempo também acho ele meio perdidão ali. Mas eu acho que ele também é um bom paralelo com a Nancy, né? Quanto a estar se descobrindo e estar eternamente, né, nessa descoberta. Eu acho até que talvez se eles colocassem os personagens no final, tipo, tendo entendimento de quem eram, não teria por que eles não ficarem juntos, então talvez por isso eles também quiseram trazer essa narrativa dos dois ainda se descobrindo, e eles tendo essa vida ali fora de Hawkins, mas entendendo que o que eles construíram ali é o Jonathan teve umas temporadas assim, tipo, deixa de desejar, né, tipo, eu gosto dele na primeira, aí na segunda, se não me engano, ele viaja, mas ele volta. Aí depois, numa temporada, ele vira do nada maconheiro, assim, sabe? Então, foi bem difícil, assim, esse desenvolvimento do personagem aí nas temporadas, até chegar à 5ª, assim, né? Mas eu confesso que eu senti falta de um final um pouco melhor ali pra Robin. De repente o date no Enzo's, mas ao mesmo tempo seria uma repetição por causa do Tyler e da Joyce. Exatamente. Eu gosto do momento deles ali, do pedido de casamento deles, finalmente. Gosto muito. Nossa, essa cena é bem bonita, tá? Do Robert pedir pra Joyce
ali o pedido de casamento. Gostei muito da cena. Seguir com as suas vidas e sendo felizes, como deveria ser, e tendo o date deles de fato, que eles falam na 4ª temporada. Mas eu gostei que teve esse momento só dos adolescentes, deles discutindo ali, assim como as crianças na mesa de D&D, falando sobre o futuro deles. Então o Lucas e a Max ali juntos, tendo o date deles. O Dustin eu falei, né, com relação ao Steve. E o Will, né, tendo descoberta e aceitação. Sim, assim. E principalmente dele também, né, relacionar com esse cara aí, né? Esse garoto aí, né, também. Lindo. E o Mike me surpreendeu, ele sendo esse contador de histórias, né? Que traz mais ainda dualidade sobre a morte da Eleven. E eu acho que essas cenas, né, que eles falaram durante... Cada personagem ali, eu gostei do final, né? Mike ser o escritor, o Will ter ali o relacionamento ali com aquele cara, com esse cara aí, que ele conheceu ali. Então, a Max também junto com o Lucas, então... Foi um final, como falei, foi simples e condizente. Tinha que ser isso aí mesmo. É isso. Durante as entrevistas que eles choraram genuinamente. Sim, porque, de fato, era uma despedida de tudo isso que eles viveram. Sim, é fato que foi choro dos atores ali, porque eles começaram ali desde criança e terminaram ali adultos aí, então... Foi muito emocionante. Essa parte eu chorei muito. Falaram, muito né, mesmo. em redes sociais, etc., a família que eles se tornaram, né? Porque afinal de contas Exato. a gente tá falando de 10 anos 10 aí anos, da série. E também muito gosto tempo. sobre essa sensação de ciclo ali, né? Sim. Quando a gente vê a Holly agora jogando D&D com seus amigos e ela ocupando esse lugar ali do Mike. E eu falo até isso porque eu cheguei a discutir com algumas pessoas, assim, que a Holly, principalmente no primeiro volume, ela trouxe muito a essência do que eram eles como criança. É quase como se eles resgatassem um elenco infantil ali que se perdeu, porque eles ficaram adultos e isso não é um problema, tá? Mas disso, dessa sensação de ciclo, sobreviver a essas histórias. Exatamente. Eu gostei muito. E ainda mais num grupo tão misturado, tipo, a Holly não gostava ali do Derek e agora eles são grandes amigos. São grandes assim amigos, como né? Ela tá com as amigas. O Derek e a Holly não se gostavam, então tem que virar uns grandes amigos aí. Dela, e mostrando uma mudança ativa que o próprio Dustin falava, né, sobre ser amigos de quem nem imaginava. Quando que a Holly imaginaria que ela seria amiga do dipshit Derek? Sim, pois bem, Derek, então, eu gostei da edição, eles também eu gostei desse ator, gostei muito desse ator. Representam uma mudança já, né, ativa dentro do que a série se propõe a discutir. E eu gostei muito disso. E aí, gente, falando sobre a morte da Eleven, eu honestamente não acho que é falta de coragem. Assim, se você acompanhar as entrevistas, Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. Muito obrigado, vou pular, quero continuar o vídeo. E aí, tudo bem também se não acompanhou, eu acho que os irmãos Duffer sempre foram muito claros quanto ao final que eles queriam dar. Pra mim era bem óbvio que eles teriam esse final da Eleven, porque eles tinham falado de Sopranos, eu falei isso em vários vídeos aqui no canal, né, em que você não sabe se o protagonista morreu ou não, e eu acho que entrega para o público também ter a história que melhor conforta, porque eles falam muito sobre o final ser feliz e confortável, né, e é isso, dentro de... Mas é interpretativo, tem gente que achou que, tem gente que acha que a Eleven morreu, mas é interpretativo, né, como eu falei, para mim ela tá na teoria ali do Mike mesmo. E tanto que a galera falando, eu acredito nisso que tu falou. Então tô nessa, assim, sabe? Uma narrativa tão contemplativa com relação a esses personagens que eu vi muitos comentários de vocês falando, eu comecei a série quando eu tinha 12 e agora eu tenho 20, 22, Exato. Eu tinha 15 e agora eu tenho 25, eu já era mais velha, eu tinha ali meus 24, mas foi uma história extremamente original e que me conquistou muito, e eu acho que esse episódio final entrega justamente isso, um acolhimento para esses fãs, para essa história e para esses personagens. Outra coisa, Chapinhas, Stranger Things sempre foi geek e nerd. É isso. O Stranger Things é isso, tá? Isso é fato. Isso é fato. Isso que a gente amou tanto acompanhar. Desculpa, voltando aqui. Não é drama adolescente. Nunca foi. Nunca foi. Então, Stranger Things é nerd, geek, pronto. Aceitam. Tá? E eu acho que o final da Eleven acaba sendo um final digno pra você definir. Eu confesso pra vocês que depois eu até fiquei pensando, e aí eu quero brisar junto com vocês, que teria sido muito corajoso se eles fizessem 2 finais. Principalmente a Netflix, que adora fazer essas experiências
tipo Black Mirror, né? Em que você pode escolher direcionamentos de personagem e tal. E talvez ter feito o final do caótico bom e o caótico ruim, né? Que o Lessing até fala ali na colação de grau dele. Porque daí ninguém ia poder reclamar do final de Stranger Things. Cada um ia ter o final que melhor atendesse. E eu acho que esse aspecto da Eleven é meio isso também, né? Narrativamente falando. Se essa protagonista morreu ou não. Eu prefiro acreditar que sim, ela viveu. Isso foi algo que eu falei, né? Ela sobreviveu e pronto. Eu acredito que ela sobreviveu. Concordo anteriores. Contigo, e honestamente, gente, por mais que eu tivesse lá ressabida com a Kali, eu gostei dela não ser uma traidora e de ter sido nesse âmbito de ajuda mesmo, né? Se de fato isso aconteceu. Eu já tinha comentado apesar que a Kali foi insuportável, mas isso aí me surpreendeu. Vídeos aqui que muito provavelmente esse estranhamento que o Hopper tinha e que a gente como audiência tem também era pelo combinado que ele não sabia. A gente como audiência sabia. A gente assistiu a conversa privada ali delas que o Vecna depois mostrou pra ele, né? Mas ele não sabia. Tanto que esse é o momento de discurso ali dele, né, com ela. Enfim, gente, eu realmente acho que a temporada, ela termina como ela tinha que terminar. Eu vou me repetir, ela contempla as temporadas anteriores, contempla esses personagens, mas pra mim, a principal falha desse episódio final é não ter mais tempo de se aprofundar em aspectos que eram extremamente importantes, como o histórico do Henry, tendo em vista o que a gente tem de história na peça e como eles mesmos falaram no documentário da peça, que eles seguraram muita coisa pra não entregar demais. No final das contas, eu acho que não fez diferença alguma eles segurarem coisas na peça, porque muito do material dos criadores de conteúdo mesmo, contando que eram aquelas memórias, tinham sido falados devido à peça. Então, entende? Não faz sentido segurar um contexto na peça, sendo que ele nem foi apresentado aqui na série. E o que foi apresentado é um contexto que tá na peça, me entende? Então, acho que faltou sim mais contexto aí. Acho que a batalha, tendo em vista, né, a magnitude do que era a última batalha, a última temporada, ela poderia ter sido maior, sim. Eu acho que no final das contas, o que fica mais sobrando, que eu tenho mais incômodo no episódio final, mas aí isso é ao longo da temporada inteira, é a presença dos militares. Eu acho que é uma história que se estende demais. Eu tinha falado que eu tinha gostado deles darem um fundamento ali pra história, mas principalmente numa temporada que não vai desenvolver necessariamente o início do projeto Filadélfia, como eu tinha falado aqui, né? Obviamente, eles deixam claro que eles estão utilizando desse projeto sem pessoalidade, diferente do Brenner, que tinha ali a pessoalidade com seu pai, e depois esse envolvimento com os experimentos e o estudo ali pessoal das páginas dele. E a doutora Kay já não via como armas essas pessoas com poderes. Então ela queria uma reprodução de armas para os americanos, mas precisava de tanto destaque assim. Eu acho que os militares, eles inclusive foram mais presentes do que... E também eles foram também muito tão descartados, assim, sabe? Em questão de desenvolvimento, assim. Então, eu acho que nas temporadas passadas, os militares eles eram super, tipo, um desenvolvimento bem aproveitados, assim. Essa quinta aí foi, tipo, foram jogados, assim. Então, eu concordo com ela. O próprio Devorador de Mentes, quanto a esse risco eminente ali, né? É lógico, o Devorador, pelo amor de Deus, ele é um risco muito maior, dada a sua monstruosidade e magnitude também. Mas eu acho que os militares se estendeu demais, assim. E talvez condensar um pouquinho mais essa história teria tido tempo para ganho de outras muito mais importantes e que enriqueceriam muito mais essa narrativa. Com certeza. Mas eu aponto que a grande falha disso, narrativa, obviamente, da forma que foi escrita essa história, se dá o que eles quiseram entregar no volume 2, em que a gente não tem essa urgência que a temporada pedia e que condensar o que a gente viu no volume 2 traria mais tempo para trabalhar coisas que a gente sente falta nesse episódio final. Mas o episódio em si, eu não acho ele problemático. Eu acho que ele finaliza muito bem. Mas eu quero saber de vocês. Eu vi que algumas pessoas não gostaram, acharam o final meio blé. E aí faz esse exercício. Você sentiu isso porque você estava desgostoso já do volume 2. E aí é com relação a exatamente isso que eu tô falando, né? As falhas do final, eles são devidos... bem isso. Foi por causa... a galera não tem gostado foi por causa do volume 2, assim. Né? E o pessoal não tem paciência, né? Então eles ficam no celular, né? Então eles não prestam atenção em detalhes da cena. Aí isso é o que complica, entende? Mas continuando aqui, deixa eu ver. Grandes falhas do volume 2, ou não, realmente se acham fraco. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostei, Natália, gostei do vídeo. Como sempre, já deixei aquele like aqui, tá? Para te ajudar mais ainda. E é um vídeo
Claro, eu concordo muito contigo. Aí só discordo a questão ali do volume 2. Eu acho que eu gosto, porque ele também foi importante ali para a questão mais emocional também, mas tem detalhes, assim, mas de resto, assim, Natália, grande vídeo. Grande vídeo. Eu concordo tudo, assim, de resto, concordo tudo que tu falou. Muito, tá? E então, meus chapinhas, esse foi o meu react. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam lá no canal dela, Stranger Things, que a gente vai ter mais vídeos de Stranger Things dela ainda, então vamos lá conferir, tá? E deixa nos comentários se vocês concordam também junto comigo, com a Natália, questão sobre essa última temporada de Stranger Things. Deixa aqui nos comentários. Deixa o like para fortalecer o canal, que é bem importante. Link do Instagram e do TikTok também vão estar no link da descrição, tá bom? Então, e principalmente, eu sei que uma boa parte é inscrita, outra parte não é. Se apertar o botão já me ajuda o meu trabalho a crescer ainda mais, tá? Então, estamos aí na luta para monetizar o canal, beleza? Então, foi isso. Muito obrigado pela atenção. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!